Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante, a quem devemos adorar. Eu acho que esse é o auge do nosso estudo. Com certeza, certamente. Vamos falar um pouquinho sobre Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Vamos compreender e pedimos a atenção de todos para o estudo da Palavra de Deus. Se nós formos lendo um pouco rápido demais para vocês, deem uma pausa no vídeo e comecem a abrir a Bíblia a cada texto para que vocês possam ter certeza realmente da fé que nós temos. Amém. Querido amigo, nós gostaríamos de observar, como o irmão Geandro já bem colocou aqui, que chegamos ao auge porque justamente este tema, adoração, é aquilo que há de maior importância. Afinal de contas, nós entendemos que o inimigo de Cristo, ele buscou isso para si. E nós vamos estudar, a partir desse momento, nos textos que a Bíblia então nos apresentará, como e quem devemos adorar, né? De maneira muito clara, sem filosofia, sem argumentação humana, nós iremos encontrar então respostas na Bíblia a quem então nós devemos adorar. Vamos então agora a essa série de estudos, né? O estudo de hoje que tem como título A Quem Devemos Adorar, estudo de número 10. É importante notarmos, irmãos, que esse sempre foi o problema do povo de Deus. Sim. A grande controvérsia entre o bem e o mal se situa justamente nesse ponto. Né? Tudo começou no céu, como Sim. vimos no estudo anterior. Né? Satanás foi expulso justamente porque queria o quê? Ser adorado. Exatamente. Né? E vimos que durante toda a história do povo de Deus no passado, através da Bíblia, sempre Deus teve um problema com o seu povo de adoração. Sim. A idolatria sempre foi introduzida. Mas agora nós vamos ter certeza de quem Deus, através das Escrituras Sagradas e Sua Palavra, ordena que nós devemos adorar. Ok, vamos então à pergunta de número 1. Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo são os únicos dignos de adoração? Temos aqui, querido amigo, uma sequência de textos e nós iremos fazer a leitura e gostaríamos que novamente você acompanhasse em sua Bíblia. Não terás outros deuses diante de mim. Próximo texto, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Vemos aqui, irmãos, um texto lá de Êxodo, onde Deus entrega a lei dos 10 mandamentos, e o primeiro mandamento da lei de Deus nos fala sobre não ter outros deuses diante dele, diante de mim, ele nos diz. Então, Satanás, aqui em Mateus 4, versículo 9 e 10, Satanás tenta seduzir Jesus para que ele lhe adore. Sim. Mas Jesus, ele refutando e citando o mandamento de seu Deus, ele diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Amém. Vamos ao próximo texto. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é um espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Você encontra esse texto em João 4, versos 21, 23 a 24. Então, mais uma vez, nós encontramos Jesus no diálogo com a mulher samaritana no poço de Jacó, e ele então explica para ela como deve ser essa situação de adoração. E ele mostra que não somente num templo ou no monte, né? Ou seja, não importa o lugar, mas importa então adorar o Pai em espírito e em verdade. Texto de Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão sobre os céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Vemos aqui, queridos amados irmãos, que Jesus ele também é digno de nossa reverência, Sim. de nossa adoração, porque o próprio Pai, o próprio Deus o Pai, ordena que nós ali nos prostremos diante de Jesus. É isso que esse texto está dizendo. Irmão Jean, o texto, o verso 9, então, nos diz que Deus, ele o exaltou.
Então ele colocou o seu filho como também digno de adoração. Exatamente. Vamos então ao próximo texto, agora em Apocalipse 5, verso 13. Esse é realmente um texto muito importante. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo o sempre. Sempre. Agora, adoração celestial. Sim. Vemos que, sem sombra de dúvida, o que está acontecendo aqui? Todos os seres ali naquela cena, né? Todos os anjos, todas as pessoas viventes aqui na cena adoram a Deus e ao Cordeiro. Exatamente. Eles se prostram diante de Deus e o Cordeiro e adoram os dois, porque os dois são dignos. Irmãos, nós temos aqui uma aparente contradição. E foi o que a gente disse nos primeiros estudos. Quando nós estudamos Escrituras e temos um ponto difícil de ser compreendido, nós devemos estudar toda a Bíblia. Sim. O mandamento de Deus em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, fala: não terás outros deuses diante de mim, Sim. para não adorar a ninguém que não seja Ele. Mas o próprio Deus, o Pai, Ele ordena que nós adoremos o seu Filho. Parece um pouco contraditório com a lei, mas não é. O que incrível que pareça, nós estamos vendo aqui que o próprio Pai, que é o autor da lei, ele cria uma exceção à lei. Ou seja, Jesus é uma exceção autorizada. O mesmo Deus que ordenava o povo de Israel ir e matar, embora o seu mandamento diz não matarás, ele também criava a exceção, não é isso? Verdade. Se ele criou a exceção, o mandamento dele está escrito não matarás, mas ele ordenou que fosse extirpar-se da terra aquelas pessoas ímpias e más. Sim. Então ele que fez a lei, ele também é capaz de criar a exceção da lei. Então Sim. Jesus, o seu Filho amado, ele é uma exceção autorizada do legislador e Deus, o Pai. Sim, e mais à frente nós iremos detalhar ainda um pouco mais porque Jesus, ele é então digno dessa adoração, assim como o Pai. Exatamente. João capítulo 1, versículo 29 a 36. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olhando para Jesus que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Vemos então, irmãos, queridos irmãos, que realmente Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus o exaltou soberanamente, né? Sim. Acima de todo nome é o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora então à pergunta de número 2. Qual foi o grande pecado do antigo povo de Deus? Juízes capítulo 2, versículo 12. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Então nós encontramos aqui um texto dizendo que o povo de Israel provocou a ira do Senhor quando abandonaram o Senhor Deus e foram então após outros deuses para adorá-los. Aliás, irmão Daniel, esse sempre foi o problema de Deus no passado. Sim. E tem sido na atualidade, não é diferente agora, perto da volta de Jesus. Sim. Percebemos que heresias mortais têm sido introduzidas entre o cristianismo, entre o profeta e o povo de Deus. Verdade. Existe uma doutrina chamada de Trindade, Sim. que ensina as pessoas, em todas as igrejas, a adorar a 3 deuses. Sim. Quando na realidade existe apenas um Deus e um Isso. Filho desse Deus. Exatamente. A quem ele, esse Filho, ele constituiu digno de adoração. A Bíblia diz que ele o exaltou soberanamente. Exatamente. E que eles dois se fazem presente em todos os lugares pelos seus próprios Espíritos. Exatamente. Não é isso? E habita conosco. Não é uma terceira pessoa. Ok, vamos então agora à pergunta de número 3. Os magos, ao visitarem o menino Jesus, se recusaram a adorá-lo? Mateus 2, verso 11. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram. E, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro e incenso e mirra. Muito bem, então nós encontramos aqui esses homens que naquela época estiveram atentos para a vinda do Messias, estavam aguardando, pesquisando nas Escrituras o tempo certo, e ao então encontrar Cristo, o Filho de Deus, eles então se prostram e adoram
o Senhor, o Filho de Deus. Exatamente, mas nós podemos notar o seguinte, irmãos, alguns poderiam dizer assim, mas esse aqui não eram do povo de Deus, pode ser que eles adoraram por ignorância, errados, né? Mas vamos ver, continuar vendo, né, depois desse acontecimento, outras vezes em que Jesus também é adorado e ele aceita a adoração, mostrando que ele é digno de toda a honra e toda a glória, mediante o poder de seu Pai. Quando adulto, Jesus foi adorado. Vamos ver isso nas Escrituras, Mateus capítulo 14, versículo 33 e 28, 9, também Lucas 24, 52. Então, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Mais duas circunstâncias em que Jesus é adorado. Primeiramente, quando ele manda que a tempestade pare, aquele barquinho em que ele estava junto com os discípulos. Sim. Agora, revolto o mar, na tempestade, ele ordena que pare. E os seus discípulos reconhecem nele uma autoridade divina do seu Pai. E ali eles adoram. E Jesus recebe essa adoração, queridos amigos e irmãos. Ok. Vamos então ao próximo texto de Lucas 24, verso 52. Mais um texto então confirmando a adoração ao Senhor Jesus. E depois de adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém. Vemos aqui que Jesus, quando estava sendo levado aos céus, indo embora para a casa de seu Pai, ele foi adorado também pelos seus discípulos. Exatamente. A última vez em que Jesus foi adorado, quando em pessoa aqui na terra, né? Sim, exatamente. Vemos que realmente Jesus não só pode, como deve ser adorado pelas Santas Escrituras, né? Amém. Pergunta então agora de número 5. O que Deus ordenou aos anjos? Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, verso 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 6, que diz outra vez, ou seja, quantas outras vezes Jesus foi adorado no céu, e mesmo ao sendo introduzido na terra, quando ele foi nascer em Maria, né? Sim. Uma virgem pura, quando ele foi ali, nascer naquela moça e ser ali fecundado em Maria, ele foi também adorado pelos anjos. Sim, não é isso que o texto está dizendo? Interessante, irmão Geandro, que o texto aqui em que Paulo escreveu, ele diz que e todos os anjos de Deus o adorem. Então, claramente, não somente Cristo deve receber a nossa adoração, como também os anjos de Deus, eles também adoram o Senhor Jesus. Amém. Pergunta de número 6. Duas pessoas divinas serão vistas e temidas pelos ímpios no dia do juízo final? Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Vamos ver quantas pessoas os ímpios vão ficar com medo. Né? Quantos aparecerá nessa cena aqui? Ok, esse é realmente um texto muito importante. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Irmão Geandro, esse texto é um texto muito importante porque durante um longo tempo de nossa vida, nós ouvimos falar que Jesus ele voltaria para buscar os salvos, somente ele e os anjos. Mas o texto aqui ele nos revela claramente que não somente ele e os anjos, mas ele então, como existe em outro texto, virá na glória do seu Pai. Exatamente. E isso então, a glória de seu Pai. É então esse um grande motivo onde deixará as pessoas assustadas, atemorizadas, porque não somente será a glória do Filho, mas a glória também. Esses serão os ímpios, porque os justos exultarão de alegria. Sim. Esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Amém. Vamos agora então à pergunta de número 7. Quem reinará pelos séculos dos séculos? Abra novamente sua Bíblia em Apocalipse 11, verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grande voz, que dizia, o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Muito bem. Então nós entendemos que o reino de Cristo
e do Senhor, está falando aqui Deus, o Pai, será um reino eterno, e então os salvos poderão adorar por toda a eternidade. Pelos séculos dos séculos sem fim. Ok, vamos agora então à pergunta de número 8. Quem serão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus? Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Que texto maravilhoso, irmão. Exatamente. Querido amigo, no mundo onde muitos estão dizendo que a lei de Deus não precisa mais ser observada, que a graça supera e resolve toda a situação problemática do pecado, nós encontramos então um texto na Bíblia onde nos afirma que os santos de Deus, eles guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Amém. Precisamos ter firme confiança em Deus, que nos ajudará a obedecer todos os seus mandamentos. Amém. Muito bem, vamos agora então à pergunta de número 9. 3 pessoas divinas receberão adoração e louvor na Nova Jerusalém? Abra sua Bíblia. Será realmente que haverá adoração como muitos estão adorando a 3 pessoas? Vamos ver então o que a Bíblia nos diz em Apocalipse 21, verso 22, e também o capítulo 22, verso 3. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ali não haverá jamais maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Vemos com certeza, irmão, que não existe isso de 3 sendo adorados no céu. De maneira Vemos conclusivamente aqui em Apocalipse, no capítulo 21, no capítulo 22, que somente 2 seres são adorados. 2 tronos apenas. Exatamente, o Pai e o Filho. Sim. Então, com certeza, queridos irmãos, nós não vemos 3 em canto nenhum das Escrituras, em momento algum. Somente o Pai e o Filho sendo adorados. Deus e o Cordeiro. A Bíblia é muito clara em nos afirmar isso, querido amigo. Vamos agora então à pergunta de número 10. A Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, reconhece somente Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo como os únicos dignos de adoração? Provérbios capítulo 30, versículo 4 e Apocalipse 14, versículo 6 ao 7. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos, mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Certamente sabes. Próximo texto. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Exatamente, irmão Daniel. Vemos que qual é o nome dele e qual é o nome de seu filho? Sim. Certamente sabes. Nós sabemos qual é o nome do Pai e o nome do Filho. Ok. Então a Bíblia confirma, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que a adoração deve ser dada ao Pai e ao Filho. Próxima pergunta então, pergunta de número 11. De acordo com Jesus, a quem devemos honrar? João capítulo 5, verso 23. Para que todos honrem ao Filho, assim como honram ao Pai. Quem não honra ao Filho, não honra o Pai que o enviou. Ok, então há uma situação interessante nesse texto então que Jesus apresenta. Não existe uma adoração separada, uma adoração direta ao Pai ou ao Filho. A Bíblia diz que isso deve acontecer de forma simultânea. Quem honra o Filho, honra também o Pai. E quem não recebe o Filho, também não recebe o Pai que o enviou. Verdade, exatamente. Pergunta de número 12. O profeta que falar em nome de outros deuses deve ser morto? Vamos ver as Escrituras, Deuteronômio 18, 20. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Então nós encontramos aqui, irmão Geandro, lá no Antigo Testamento,
Deus dando uma ordem para que o profeta ele jamais falasse a não ser que Deus tivesse então dado a mensagem para ele. Exatamente. Texto agora então de Lucas 9, verso 26, será onde nós encontraremos a resposta. E a pergunta número 13 diz o seguinte: Jesus voltará na sua glória, na do Pai e dos santos anjos? Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Fica muito claro, né? Exatamente. Como nós já discutimos anteriormente, né, o texto diz claramente para cada um de nós que Cristo ele vem então na sua glória, na glória do Pai e também dos santos anjos. Exatamente. Ok, vamos então agora à pergunta de número 14. Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo eram adorados antes de todos os séculos? Será agora e para todo sempre? Abra sua Bíblia em Judas 25. Ao único Deus, o nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todo sempre. Amém. Amém. Também quer você, querido amigo, adorar a esse Deus maravilhoso que tem esse Filho tão amado que veio morrer por nós? Quer você adorar somente esses dois? Né? Precisamos nos unir à adoração verdadeira, a adoração que os anjos adoram no céu. Exatamente. Querido amigo, nós queremos deixar algo bem claro para que não reste dúvida alguma. Nós apresentamos durante esse estudo até aqui Deus, o Pai, sendo digno de adoração, e agora também nesse estudo o Filho sendo digno de adoração. E queremos então esclarecer uma situação, porque de uma certa forma é como se nós não estivéssemos dizendo que Cristo ele não é Deus. E nós queremos deixar muito claro para você, querido amigo, que nós acreditamos, de acordo com as Escrituras, que Cristo ele é Deus também. Agora precisamos, irmão Geandro, de forma muito clara, deixar como a Bíblia revela isso. Porque se nós analisarmos da seguinte maneira: filho de homem, o que é, irmão Geandro? É um homem também. Filho de qualquer animal, de qualquer espécie, por exemplo, se eu disser filho de macaco é? Macaquinho. Muito bem, então o Filho de Deus vai ser o quê? Divino, com certeza. É Deus também, por quê? Pela substância. Lembra do texto de Paulo, Filipenses capítulo 4? Quando ele diz, mas subsistindo em forma de Deus. Não teve por usurpação o ser igual a Deus. Exatamente. Então, o único ser no universo que é igual ao Pai Exatamente. é Jesus Cristo, seu Filho. Filho de Deus. E por isso, então, ele é digno de adoração. Por não ser um ser criado, ele foi gerado do Pai. Por isso, então, sendo Filho de Deus, digno de adoração. Que o Senhor, então, continue abençoando a sua vida e abrindo, então, a sua mente para que a compreensão das Escrituras seja cada vez mais real na sua vida. Amém.